Conselho e Consultoria. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto hoje que já se tornou uma questão de saúde pública, que é o suicídio. O Setembro Amarelo, ele trabalha em cima do suicídio. O suicídio hoje já mata mais do que a AIDS. E ainda é um tabu, porque se fala de coisas mentais, falas de atitude que uma pessoa tomou, que as pessoas acham que as pessoas são fracas, ou tomam atitude porque não tem capacidade, quer aparecer, mas o suicídio é uma doença. Aonde que está a doença? Nós, dentro dos psicoterapeutas, trabalhamos com uma base da psicoterapia Obiuense. Dentro da psicoterapia, você trabalha com um conjunto, com um cenário de técnicas para você definir uma questão de saúde, de como trabalhar o preventivo, porque a psicoterapia ela trabalha em cima dos dados terapêuticos para você trabalhar a qualidade de vida, principalmente na prevenção ou na reestruturação da parte cognitivas. Mas a base é a prevenção. Então o suicídio, ele é uma doença que ela vem, para a pessoa chegar a um suicídio, ela passou pelo estresse, ela passou para a depressão, é o último grau na depressão. Eu tenho um vídeo falando só sobre o estresse, sobre a depressão. Então o suicídio já é um final de uma depressão incontrolável, que a pessoa não tem mais controle das situações que está provocando todo aquele sistema. Então o importante de todo esse sistema é você entender por que a pessoa chegou ao suicídio. O que levou essa pessoa ao suicídio? São fatores energéticos que atuam sobre o sistema nervoso, gerando condições de desequilíbrio a esta pessoa. Então, o que é o suicídio? O suicídio nada mais é do que um distúrbio no sistema nervoso. E aí você tem que identificar os fatores que mexe com o sistema nervoso, seja o sistema nervoso sensitivo, motor, parasimpático ou simpático, não importa. Se é no sistema periférico, se é no sistema central, se é nos neurônios cranianos, que são os 12 pares, se é nos neurônios raquidianos, que são 31 pares, como esses fatores externos interferem nesse sistema nervoso. Como, por exemplo, você pode ter um fator energético estimulador da dopamina, que essa dopamina ela vai ser estimulada no neurônio. Porque no neurônio, no axônio do neurônio, você tem dois processos, o processo elétrico e o processo químico. O processo químico vão gerar os neurotransmissores. E aí você vai ter fatores energéticos que vão interferir nesses axônios para gerar neurônios ativadores, vão ativar a geração de neurônios como a dopamina, a serotonina, que é o responsável pelo prazer, pela satisfação, pela autoestima, pelo equilíbrio. Ou você vai ter fatores energéticos que serão inibidores nesse processo nos axônios. E aí não vai gerar
corrente elétrica, não vai gerar os neurônios. Então aí a pessoa começa a ter os primeiros problemas. O primeiro sintoma é o estresse. Se esses fatores energéticos forem fatores mais suaves, então você vai ter um estresse. E aí você tem mais facilidade de controle. Mas se forem fatores mais agressivos, você vai sair do estresse e vai para uma depressão. E se for ainda mais agressivo, você então vai sair do estresse, depressão e vai manifestar uma doença. Essa doença pode ser um câncer, pode ser um diabetes, pode ser vários tipos de doença, câncer de mama, câncer de próstata, onde que vai afetar no organismo esses fatores energéticos. Então, dentro do BioInse, nós vamos trabalhar no sentido de identificar esses fatores energéticos dos sistemas energéticos. Existe um conjunto de sistemas energéticos que são responsáveis por tudo que é de favorável e desfavorável no nosso organismo. Então nós vamos fazer um passo a passo para entender até chegar ao suicídio. Antes de chegar ao suicídio, você passa por uma série de informações que podem ser trabalhadas no preventivo. E se já está no nível mais agressivo, você também pode trabalhar na reestruturação ou no controle desses fatores energéticos. Mas é possível detectar o suicídio muito antes dele chegar no nível do suicídio. Então, na análise do BioInse, nós vamos pegar todos os processos que podem ser trabalhados no preventivo e, no caso que já ocorreu algum distúrbio, na reestruturação cognitiva comportamental dessa pessoa. Porque nós estamos falando de psicoterapeuta. Então nós vamos trabalhar numa forma de reestruturar ou de trabalhar na parte preventiva para que você garanta a qualidade de vida e as relações interpessoais. Então, nas relações, primeiro você tem que se relacionar consigo. Saber qual é a sua compatibilidade química do dia que você nasceu com o dia que você está. Nós chamamos de compatibilidade química ou a sinastria química. E aí você vai ter que saber se você está conseguindo se relacionar consigo ou não. Por que não está conseguindo se relacionar consigo? Aí entra a parte preventiva do suicídio. Se você não está conseguindo se relacionar consigo, tem algo muito agressivo que não está deixando você ter uma qualidade de vida. Você não tendo uma qualidade de vida, você vai ter dificuldade dos relacionamentos. O relacionamento consigo, o relacionamento familiar, o relacionamento com a sociedade, o relacionamento no trabalho como um todo. Então, na análise do BioInse, nós vamos pegar quais são os processos ou quais são os sistemas que interferem no nosso sistema nervoso e que aí gera toda uma parte de problemas comportamentais ou favoráveis. Então nós temos tanto os fatores que são ativadores do prazer, da satisfação, da alegria, das funções cognitivas. E aí você tem todo um cenário favorável. Mas você também tem os fatores que são inibitórios dos dois processos dos axônios, que é o processo elétrico e o processo químico. Eu vou repetir muito isso, porque todo o sistema está em cima desses dois principais processos.
né? Porque o neurônio do sistema periférico, os neurônios do sistema periférico, eles captam a informação através dos dendritos, dos axônios, núcleo e para no núcleo do neurônio e depois para axônicos, onde que gera os processos e vai para as sinapses de um neurônio ao outro, segue o seu caminho até, nós chamamos de meridianos, onde que corre essa energia até chegar ao cérebro, e de acordo com esse fator energético externo, vai estimular no cérebro qual é o órgão que está precisando ser trabalhado, qual é esse fator energético, está mexendo em qual sistema nervoso de qual órgão. Então, dentro da análise do caminho que se faz para a parte preventiva, ou reestruturação ou correção dos processos cognitivos comportamentais, para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida, nós temos que identificar qual é o sistema externo que tem fatores que interferem nos dois principais processos nos axônios. É o elétrico e o químico. Então nós vamos repetir muito sobre esses dois processos, porque esses são os dois processos chave no sistema. Porque esses fatores externos, eles interferem diretamente nos axônios, nesses dois processos que estão ocorrendo constantemente, diariamente, que é a formação de energia e dos neurotransmissores, que é um processo químico. Então, esses dois processos, eles estão tendo uma interferência diária, segundo a segundo, dos fatores energéticos. Porque essas reações, elas ocorrem, esses dois processos ocorrem em termos de segundos nos axônios dos neurônios. Então, quando essa informação externa que vai interferir interno, então pode interferir nos nervos cranianos, que são 12 pares, e nos nervos raquidianos, que são 31 pares. Então, cada sistema vai interferir num axônio, que o axônio que é o responsável pela produção da serotonina, da dopamina, do glutamato, da acetilcolina, da adrenalina, da neuroadrenalina, na endorfina. Então, todo esse sistema ocorre a todo instante. Então, esses fatores vão ativar a produção de energia elétrica ou dos neurotransmissores. Vamos falar aí de 9 principais: dopamina, serotonina, acetilcolina, glicina, glutamato, adrenalina, noradrenalina. Esses são um conjunto principais que, vamos dizer assim, vamos trabalhar a nível macro. Então nós temos que identificar quais são os sistemas que vai interferir em cada processo químico e energético desse, para verificar se esse fator energético está ativando a produção de energia e neurotransmissores, se estão ativando de uma forma positiva, então essa pessoa vai ter prazer, vai ter satisfação, vai ter alegria, autoestima, as funções cognitivas vão estar funcionando tudo muito bem, a parte comportamental da pessoa com todo equilíbrio. Mas se você tem os fatores inibitórios desse processo dos axônios, não vai gerar energia elétrica, não vai gerar neurotransmissores, e aí a pessoa começa a ter problema de estresse, depressão. Depois da depressão, o estresse é a primeira fase do desequilíbrio da produção dos neurotransmissores de energia. E depois vem a depressão. E aí, a depressão, você vai ter vários graus de intensidade dessa depressão.
E no final, então você vem as doenças. Que aí você pode ter o suicídio, que é a forma que a pessoa já não aguenta mais o sofrimento que ela está tendo. Então ela quer eliminar as dores, ela quer eliminar a insatisfação, ela quer eliminar as condições que ela não consegue mais se gerar movimento. Então você tem três fatores principais do suicídio. Uma, pela pessoa não ter mais capacidade e que ela fica deitada, enfia dentro de um quarto, ela não tem força nem para se alimentar. Aí ela entra num processo degenerativo na área nutricional. Então essa é uma fase fácil de ser trabalhado. É você identificar qual é o alimento adequado para aquela pessoa, pela característica dela, pela região onde ela está. E não pelo aquele alimento que é mais favorável, tem mais proteína, tem mais vitamina, tem isso. Não. Um alimento que é altamente favorável para uma pessoa vai gerar um problema alérgico, vai gerar uma incompatibilidade e vai gerar uma série de fatores. Então você tem que identificar qual é o alimento real que aquela pessoa está precisando em função da característica dela, de qual é o órgão que está sendo, vamos dizer assim, neutralizado, inibido, e aí você vai dar o alimento. Então você corrige esse problema do suicídio com o quê? Com alimento. Isso é uma primeira situação. Ela não tem perda, ela tem perda de energia, ela não tem força para nada. É o chamada preguiça, mas não é preguiça, falta de energia. Isso é uma situação fácil de ser trabalhado. Depois você vai ver que tem alguns inibitórios que geram alguns problemas sérios e que às vezes você não vai conseguir controlar com alimentação. Aí você vai ter que usar aí um fármaco, uma droga para poder corrigir, né, os produtos farmacêuticos. Mas, vamos dizer assim, um grande, vamos dizer, um dado significativo de número de pessoas que você pode corrigir com alimentação. É porque ela tem vamos dizer, se ela tem um BEP -2, se ela tem um BEP -3, é aquela pessoa que não tem força para nada. Ela não tem força nem para ir se alimentar. Né? É igual aquela criança que você coloca ela para comer e ela dorme em cima da comida. Ela dorme comendo, porque ela não tem força. E esse sistema você detecta desde 0 a 120 anos. Você tem faixa etária de 15 a 35, onde você tem maior número de suicídio, que é aquele momento em que as pessoas estão buscando uma alternativa na vida para ocupar um espaço na sociedade. E aí ela não tem força. E aí ela é criticada no mercado familiar, que a pessoa não tem força, não tem preguiça, só quer ficar deitado. E aí a angústia vai afundando cada vez mais a pessoa. Então você pega um adolescente que está nessa condição sem força nenhuma, e ele vê os colegas correndo, ele vê os colegas praticando esporte, e ele não tem força para nada. Isso vai gerando uma angústia muito grande. Aí entra dois processos. Entra o processo a falta de força e o processo dos ativadores das energias desfavoráveis, de bloqueio, de conflito. É um que ativa, que inibe o fígado, é o outro que inibe o baço. Então o fígado e o pâncreas, ele é muito responsável pela parte digestória. Então se você tem um inibidor do pâncreas e que então na hora que você está ingerindo alimentos não está produzindo insulina,
Depois que passou de ingerir a glicose, que se transformou lá em ATP, outra parte foi para o glicogênio armazenado no fígado, e aí você parou de fazer a ingesta do alimento, aí você tem que continuar produzindo ATP. Então o fígado, o pâncreas vai produzir o glutacon, que vai transformar o glicogênio em glicose, ATP no final. E aí não vai acontecer essa reação. O fígado não vai produzir as bilis necessárias para mandar lá para o duodeno para fazer a parte final do sistema digestório. Está sendo inibido. E aí ele vai acumular gordura, vai acumular uma série de coisas que não são favoráveis. É igual a mesma coisa, o pessoal diz, a obesidade é em função do alimento. Não, a obesidade é em função de um distúrbio do sistema nervoso e que provoca a pessoa, então, de acordo com esse distúrbio, se alimentar mais de gordura ou se alimentar mais de carboidratos. Aí vai depender de tudo. Então, aonde que começa todo o processo do suicídio? O processo do suicídio inicia lá nos primeiros desgastes energéticos, que vem o estresse, depois a depressão, e depois tem vários graus da depressão, e até chegar à doença. Qual é o tipo de doença que vai se manifestar? É um câncer de mama? É um câncer de próstata? É um diabético? Aonde que vai ocorrer uma doença, um desgaste em qual órgão? Qual órgão que está mais sendo enfraquecido? E aí, em função desse conjunto de fatores, a pessoa vai perdendo o prazer, vai perdendo as forças. E aí, no final, ou ela vai fazer um suicídio, atentar contra a sua própria vida, ou ela vai se tornar um assassino. Depende. Se ela não tem força, se ela não tem energia, ela vai fazer um atentado contra a sua própria vida. Agora, se ela tem muita força e ela está todo nesse sistema de desequilíbrio, ela vai ser um assassino, um psicopata. Então a diferença entre o assassino e o suicida é o potencial energético. Os fatores que levam ao suicídio ou o assassinato são fatores energéticos altamente agressivos. Ou você vai fazer uma agressão interna a você mesmo, ou você vai ter uma agressão externa. Só tem que o número de suicídios vão ser muito maiores por causa do potencial energético, pela incapacidade de se movimentar, de gerar a ação. Então os suicídios vão ser muito maiores do que os assassinatos. Mas os fatores principais, você tem o fator qualitativo e você tem o fator quantitativo. Então o fator qualitativo que leva ao suicídio ou assassinato é o mesmo. Mas o suicídio tem o quantitativo, que aí vai gerar incapacidade de movimento, de ação. Então, por isso que o número de suicídio serão maiores do que os de assassinatos. Mas aí você tem como trabalhar esse suicídio na parte preventiva ou reestruturação dos processos dos neurônios, para que ocorra os dois processos no axônio. O processo elétrico, o processo químico. O processo químico são a geração dos neurotransmissores, que são os responsáveis pelo prazer, pela satisfação, pelas funções cognitivas, do aprendizado, do carisma, de todo um processo para que você possa ter
uma facilidade de manifestações comportamentais dentro de uma sociedade em equilíbrio. Mas está influenciando os fatores desfavoráveis, aí as condições comportamentais serão inverso e trará uma série de consequências na qualidade de vida dessa pessoa, nas condições das relações interpessoais, porque essa pessoa perdeu as funções cognitivas do aprendizado, que vai influenciar na parte comportamental da pessoa. Se ela não está conseguindo aprender, se ela não está conseguindo se desenvolver, ela não vai desenvolver a inteligência. A inteligência chega no nível de conhecimento que você transforma isso em sabedoria. Então essa pessoa não está sendo mais sábia, não consegue mais se desenvolver o aprendizado. Aí vem todas as funções complicativas. De que forma nós trabalhamos na identificação de uma pessoa que possa chegar no nível de suicida ou de assassino? Então, dentro do Feng Shui, nós trabalhamos a parte do imóvel residencial e no imóvel comercial. Então, existem várias técnicas que trabalham os sistemas energéticos que geram interferência dentro do imóvel, para que esse imóvel seja de prosperidade ou seja de infortúnio. Então, mais de 95% do que ocorre na nossa vida, o imóvel residencial e comercial é o responsável pelas nossas prazeres, pelas nossas alegrias, pela nossa autoestima, pelas nossas conquistas pessoais, profissionais e relações. Então, se você pegar lá o vídeo sobre os imóveis de prosperidade, de conquista, de realizações, eu tenho um vídeo só falando desse tipo de imóvel. E tem um vídeo falando sobre os imóveis que matam. Então, dentro do imóvel, nós podemos analisar toda a parte desse imóvel e poderemos então indicar com precisão aonde a pessoa está dormindo, aonde que a pessoa mais permanece, qual é o tipo de fatores energéticos que estão interferindo nessa vida. E aí você tem 4 grandes sistemas ou 4 grandes métodos de Feng Shui que você pode então identificar acima de 95% do que pode acontecer com uma pessoa. E às vezes a pessoa está dormindo num quarto e ela está com todos os sintomas de um suicida. E aí você troca ela de quarto e ela no outro dia, ela nem pode falar em suicídio, ela está com autoestima, ela está com equilíbrio. Então o imóvel, você pode mudar a pessoa em 24 horas. Ou até menos, né? Ou até em 10 minutos, ou até em 20 minutos, até uma meia hora, dependendo da energia do imóvel. Então, com o Feng Shui tradicional, é possível identificar se os sintomas de suicídio ou que aquela pessoa é suscetível a ser suicida ou um assassino, você identificar no imóvel. As técnicas, os sistemas energéticos, é possível identificar no imóvel. E você tem toda uma parte pessoal e profissional. Então você tem, dentro da psicoterapia, várias técnicas em que você vai analisar as pessoas no conjunto como um todo. Ciência, arte. Aqui nós não estamos falando assim, eu estou pensando, acompanhei meu dedo, aí deu isso. Não, é matemática, é química.
tudo que ocorre no nosso organismo são reações químicas, são processos químicos. E esses fatores energéticos são catalisadores dessas reações químicas. E quando você tem uma boa análise do pessoal e uma análise do imóvel, dá para você fazer um trabalho e na busca preventiva e reestruturação ou corretiva de qualquer situações cognitivas comportamentais. E aí você trazer o equilíbrio para esta pessoa. Trabalhar a parte preventiva para que ela não chegue ao nível do suicídio. O percentual de, vamos dizer assim, que não é possível corrigir só com o imóvel e com alimentação, é de 5 a 10%. Aí você tem que entrar com os fármacos, com as drogas, para fazer as correções necessárias. Mas eu garanto que em torno de 80% a 95%, isso aí vai variar dentro do conjunto, é possível trabalhar preventivamente para que a pessoa não chegue ao suicídio ou assassinato. Porque a possibilidade do assassinato e do suicídio é em torno de mais ou menos 5% da população. Nós estamos falando da população. É mais ou menos em torno de 5%. Vai variar de acordo com o imóvel da pessoa e todo o cenário energético dessa pessoa, que é possível ser analisado um diagnóstico com a precisão de 95% ou mais com o bioíndice. Nós estamos numa fase do bioíndice hoje que é possível identificar em torno de 90% dos casos. E aí, dependendo dos casos desse restante, aí você vai trabalhar com mais detalhe. Mas num primeiro diagnóstico, é possível atingir 90%. Desde a hora que cortou o cordão umbilical dessa pessoa e que ela veio ao mundo. E aí você vai ter todo o potencial e todas as possibilidades dentro do ciclo de 120 anos. Então, de 0 a 120 anos, é possível detectar. Então, uma criança, na hora que cortou o cordão umbilical, você vai saber o potencial energético dessa criança. Você vai ter possibilidade de identificar qual é o grau de estresse, depressão, ou dessa depressão a levar a uma doença, a um suicídio, ou um assassinato, ou um câncer de mama, um câncer de pele, ou um AIDS, uma série de tipos de doenças que pode ocorrer. Aí você vai ter que entrar em detalhes. Mas com análise do bioíndice, é possível buscar todo um diagnóstico preventivo e corretivo. E aí você tem então como gerenciar todo esse sistema para que a pessoa não chegue ao suicídio. Gente, o suicídio é totalmente fácil de ser diagnosticado e controlado. De 80% a 90% você pode corrigir com alimentação. Alimento que você tem que ingerir no seu dia a dia, nas refeições, no café da manhã, no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar, no lanche da noite. Baseado num diagnóstico completo desta pessoa. E aí você vai poder fazer uma boa gestão de nutrição. Vamos dizer assim, uma boa gestão de segurança alimentar.
A gestão de segurança alimentar é que vai definir todo um trabalho preventivo para que de 80% a 90% das pessoas que são suscetíveis ao suicídio não cometeu suicídio. Entre mais ou menos 5%, quer dizer, de 10% a 5% aí, vai ter que tomar remédios, os chamados as drogas, os fármacos. Mas a maioria não tem necessidade. E é possível detectar. Né? Então você tem aí um número de pessoas que morrem no dia a dia pelo suicídio e que pode ser evitado tranquilo, entre 80% a 90% com uma gestão alimentar. Então isso é possível. Porque quando a pessoa pega o estresse, depois entra na fase da depressão e que não se faz um controle do que está gerando essa depressão só tende a aumentar. E aí vai aumentando a angústia das pessoas, vai aumentando as insatisfações e deixa a pessoa totalmente fora de controle. Aí diz que é um problema mental. É um problema mental porque tudo é controlado pela nossa mente. Mas às vezes é um enfraquecimento do fígado, às vezes é um enfraquecimento do pâncreas, às vezes é um enfraquecimento do coração. E aí você vai corrigir com o quê? Com a alimentação, com uma gestão de segurança alimentar. Então esse alarme que nós temos hoje do suicídio, que foi criado até o Setembro Amarelo, é possível ser trabalhado com o bioíndice, bioinformática do sistema energético, gerenciador do sistema nervoso, que o sistema nervoso é gerenciador do sistema endócrino. É um processo. Quando você fala em processo químico, quando você fala em reações químicas, você até chegar a um produto final, você às vezes tem várias etapas que ocorrem dentro desse sistema. E aí você vai trabalhando etapa por etapa. E o sistema do bioíndice, ele vai te dar essa possibilidade. Ele vai te dar toda a condição de você fazer um diagnóstico com precisão de uma pessoa que vai ter o estresse, que vai ter a depressão, vários graus de depressão até chegar a ocorrer a doença. E como nós estamos falando do Setembro Amarelo, nós estamos falando do suicídio. Mas nós estamos falando que um percentual significativo de em torno de 20% dos fatores que levam a pessoa ao suicídio leva os assassinos. Então, quando você trabalhar e fazer um diagnóstico, você tanto está identificando os suicidas e os assassinos. Os níveis de suicídio são muito maiores pelo quantitativo macroenergéticos. E a pessoa então vai se acabar de cometer o suicídio. E esses que têm a possibilidade de ser um assassino é menor porque eles têm muita força física. Então ele descarrega essa energia. Se for um adolescente, ele vai praticar bullying na escola ou com os amigos. E se for o de ser suicídio, vai receber o bullying. Então é muito fácil, dentro de uma escola, dentro de um familiar, dentro de um sistema, identificar
as pessoas que vão sofrer o bullying e as pessoas que vão praticar o bullying. Quem pratica o bullying é porque ele tem de necessidade de descarregar a energia. E quem recebe o bullying é porque ele não tem força física, ele tem poder intelectual. Então é uma forma da análise do Bill-Índice para identificar o suicida, ou o assassino, ou o que pratica o bullying, ou o que recebe o bullying, está no balanço energético pessoal. E junto com os fatores energéticos qualitativos que provoca agressões. Então um vai ser agressor aos outros e o outro vai ser o suicídio vai ser agressor a si mesmo. E esses fatores energéticos é possível ser identificado na análise do Bill-Índice, no diagnóstico do Bill-Índice. E uma das coisas que os pais e as pessoas fazem, que é a maior agressão àquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele idoso que está sofrendo bullying, as pessoas dizem, você é fraco, você tem que revidar. E aí você vai revidar como? Uma pessoa que tem um BEP menos 3, para um que tem um BEP mais 2, ou um BEP mais 1, um BEP mais 3. É a mesma coisa que você pegar no esporte um peso pena, lutar com peso pesado. Então é possível de ser analisado e identificado com precisão acima de 95%. Numa análise mais grosseira, você vai 80% a 90% tranquilo. Mas uma análise mais detalhada, você pode chegar acima de 98%, 99%. Então, se as pessoas que têm a tendência ao suicídio ou assassinatos, pode ser identificado desde a hora que cortou o cordão umbilical e que veio o mundo. E o nosso sistema do Bill-Índice em diagnóstico pode de imediato te dar uma possibilidade de resultado de 80% a mais de 90%. E com detalhes chegar a até 99%. Desde que você faça um bom diagnóstico no imóvel residencial e comercial e na análise pessoal. E aí você tem toda a possibilidade de buscar esse resultado. Então, suicídio, assassinato, uma sequência de doenças que pode ocorrer depois de uma depressão, desde a hora que você cortou o cordão umbilical, veio o mundo, você tem essa possibilidade de identificar e fazer o diagnóstico com o Bill-Índice, bioinformática do sistema energético. É o nosso terceiro sistema da fisiologia humana. Então você tem o sistema energético, você tem... Vamos fazer uma sequência de qual é o mais importante dentro da fisiologia humana. É o sistema energético, que vai gerenciar o sistema nervoso, que o sistema nervoso é o organizador e processador para o sistema endócrino. E aí você vai ter aí a produção dos hormônios que são necessários para que ocorram as reações em todas as células, em todos os neurônios, no potencial de energia, né? Que chama de bomba de sódio, bomba de potássio, né? Então o sódio, ele tem um grau de importância significativa na nossa vida. As pessoas estão aí colocando cortar o sal.
gente, vai gerar um problema de saúde pública muito grande. Se bilhões de células, se bilhões de neurônios utiliza o sódio no processo para gerar energia e capacidade de movimento, e se você tira o sal, você começa a diminuir a capacidade da pessoa. Você começa a diminuir a parte de controle da fisiologia, no metabolismo. E aí você abre um caminho para os vírus, para as bactérias, para os fungos. É a mesma coisa, se você tem um hospital e você começa a ter um controle rigoroso do sal, você pode ter infecções hospitalares sem controle. Então eu tenho uma vivência, uma experiência muito grande em relação ao sal. E um dos fatores que leva ao suicídio é o sal. Quando você elimina o sal de uma pessoa que tem um BEP-3, um BEP-2, com uma variação variando aí entre -1 a -40 a -50, e você corta o sal desta pessoa, se ela tem uma tendência ao suicídio, ela vai provocar o suicídio, porque ela vai chegar a uma certa hora que ela não tem força para nada. Aí ela fala assim: o que eu faço? Não tenho mais força, eu tenho que eliminar tudo isso. E aí, se ela tem um fator que é favorável à agressão física, ela vai provocar o suicídio. Então a falta de sal, quando você elimina o sal, são um dos fatores do quantitativo dos fatores macros que vai levar a pessoa ao suicídio. Então o grau de importância do sal na nossa vida, ela é significativa. O grau de importância do carboidrato para uma pessoa que tem uma tendência a suicida com um BEP-1, BEP-2, BEP-3. E você corta o carboidrato dessa pessoa, é ele que está conseguindo fazer com que a pessoa gere energia junto com o sal. Que vai formar que quando você chega no hospital, a primeira coisa que te dão, soro. O que é soro? Água, sal e açúcar. Então você não pode eliminar o carboidrato, principalmente o açúcar, para uma pessoa que tem uma tendência ao suicídio pelo potencial energético menos. Você vai aumentar o grau de suicida. Porque o carboidrato, principalmente o açúcar, é o que o organismo tem mais facilidade de transformar esse açúcar em glicose e ATP. Ou se essa pessoa não está tendo força, e você corta o açúcar, corta o carboidrato dela, pior. Você pode ter até um bom resultado imediato, a pessoa perdeu peso, controlou, mas a médio prazo, a longo prazo, essa pessoa vai pagar as consequências. Porque quando você corta o carboidrato, corta o açúcar, o organismo não tem que ter glicose e ATP para ele chegar a ATP. Então esse organismo vai pegar dos órgãos a proteína dos órgãos, vai transformar o aminoácido, todo um processo químico até chegar a glicose e ATP. O organismo não pode parar de ter glicose e ATP para poder chegar a ATP. Então esse controle dieta, eu não gosto nem de falar em dieta, porque hoje
A dieta é para perder peso, é para cortar carboidrato, é para cortar lipídio, é para cortar proteína. Não. O que você tem que fazer é uma gestão de segurança alimentar. Ah, o sal retém líquido, retém água no organismo. Não retém. Porque no cérebro produz, manda o hipotálamo produzir um hormônio ADH para ter o controle de água no organismo. Então nós temos um hormônio específico de controle. O que retém água no organismo não é sal, são outros fatores. E se uma pessoa tem essa tendência a suicídio, e você corta o sal e faz com que essa pessoa bebe muito líquido, ela vai perder sólidos, ela vai perder massa muscular, ela vai perder glicogênio, que não vai ser transformado em glicose, ela não vai ter glicogênio para transformar em glicose, então ela vai pegar proteína de massa muscular. E aí você faz um exame de sangue, vai ter zinco lá. Está tendo perda muscular. Se você tiver zinco no sangue, numa análise bioquímica, você está tendo uma perda muscular. Então, bem-vindos à Vieira Fonseca Consultoria. Nós temos todo um sistema disponível 24 horas para um diagnóstico com precisão, para trabalhar a parte preventiva, reestruturação das partes cognitivas, comportamentais, para que uma pessoa possa ter uma boa qualidade de vida e bom relacionamento consigo, familiar e sociedade. Um grande abraço, estamos à disposição para dúvidas e vamos colocar no ar, muito breve, um sistema onde que a gente vai poder trocar informação no ar e tirar as dúvidas nas quais as pessoas possam ter. Tanto para as pessoas que têm a possibilidade de chegar ao suicídio, como aquelas pessoas que trabalham na prevenção do suicídio, principalmente nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, que é o mês da conscientização de que existe algo muito grave de saúde pública e que pode ser totalmente identificado e trabalhado no preventivo e corretivo. A Vieira Fonseca Consultoria coloca à disposição de vocês toda a informação que vocês necessitam dentro da psicoterapia.